bem com vocês? Vamos para a nossa aula Tabela Periódica, iniciando aí o livro 2 da nossa vida, né? Um livro recheado aí de assuntos pertinentes que vão seguir vocês até o terceirão, certo? Assunto, tabela periódica. Sei que alguns de vocês talvez já tenham tido um contato com essa tabela, outros não estão nem aí para ela, né? Mas é o seguinte, a tabela periódica é um material de consulta. Ela está disponível nos vestibulares, está disponível no Enem para você. É um material de consulta. Tem que decorar a tabela periódica? Não, não tem que decorar a tabela, certo? Ela sempre estará lá disponível para que a gente possa consultá-la. Porém, se eu não tenho noção, se eu não tenho o conhecimento necessário para identificar o porquê que ela é coloridinha desse jeito, o porquê que ela tem essa organização estranha, porquê que ela tem esse formato, ó, começa aqui e desce, parece um castelinho, ó. Por que que ela, ó, opa, por que que ela tem esse formato? Por que que ela é desse jeito? Nós vamos aprender o objetivo desses elementos que estão posicionados, alocados desta forma. Tem que decorar essas posições? Não. Tem que decorar a tabela periódica? Não. Mas nós vamos aprender a usá-la. Pois se a gente não sabe usar, não adianta, não serve para nada, tá certo? É só um monte de letra com um monte de número, um monte de cor e eu não tenho identificação alguma sobre o que está aí, certo? Nós vamos aprender então na aula de hoje que a tabela periódica nós vamos aprender que a tabela periódica nos traz uma organização. Tá? Ela não está montada da forma como está, de qualquer jeito, pois se estivesse de qualquer jeito, seria como a mala do nosso saudoso Mickey, estaria tudo pelos ares. A tabela periódica, ela está definida prioritariamente, posso dizer a vocês aqui, ó, com uma organização. Se eu vou em um mercado, eu observo, coloco máscara, né, para sair de casa, mas se eu vou ao mercado, eu observo que as fileiras, os corredores, são divididos em o que eu tenho de massas, molhos, cereal, achocolatado, doces, balas e chocolates, material de limpeza. Existe uma organização para isso. Se eu vou em uma biblioteca, eu observo que os livros estão catalogados, estão organizados com algum princípio. Ordem alfabética, ou ordem da editora, ou por ordem do autor, ou até mesmo por conteúdo. Livros de química, livros de biologia, são organizados por um critério. A tabela periódica também apresenta um critério de organização. Qual critério é este? Tá? Vamos ver aqui. Entre várias possibilidades de organização, antes trago aqui a nós alguns autores significativamente importantes aí, tá? Para o desenvolvimento da tabela periódica. Tem que decorar esses autores, professor? Não, tá bom? Bem tranquilo, o que temos que saber aqui que eu cobro de vocês é o seguinte. O início, lá em 1800 e muito tempo atrás, o alemão Johann Wolfgang Daubenheimer, este primeiro cidadãozinho aqui, ele organizou a tabela periódica pelas tríades conhecidas hoje, né, como tríade de Daubenheimer. Ele organizou os elementos em grupos de 3 em 3, onde o elemento central apresentava uma massa atômica correspondente à média dos elementos das extremidades. Isso ficou muito confuso, né? Só eu falando aqui já deu para confundir nossa mente. Ficou muito confuso isso. Na sequência, na história, nós temos o francês François Alexandre Bergouille de Chancourtois. Bonito, né? Francês. Ele organizou a tabela periódica, os elementos até então existentes, ali em 1800, por volta de 1800, ele organizou esses elementos em forma de uma espiral. Também ficou muito confuso aí a organização desses elementos químicos. Já a partir de 1900, ali, 1804, estou aqui, 69, não por aí, o inglês John Newlands organizou, o terceiro, né, cientista aqui, organizou os elementos em grupos de 8, como se fossem as escalas das notas musicais. 7 notas musicais, onde a 8ª nota era semelhante à primeira, onde o 8º elemento químico era semelhante ao primeiro. Tudo isso foram tentativas de organizar a tabela periódica, porém, o nosso vendedor de sonhos aqui, ó, esse Dmitri Ivanovich Mendeleev, parece com o... Não parece, gente, eu estava fazendo eu vi esse vídeo essa semana, eu e minha esposa vimos esse vídeo aí bem bacana, Vendedor de Sonhos, está na Netflix. E na hora que eu bati o olho no personagem, eu falei, é o Mendeleev, é igualzinho, ó, dá uma olhada, não parece? Tá? Bom, mas vamos falar do livro, vamos falar do nosso Mendeleev.
Este cidadão, este russo, ele é considerado o pai da tabela periódica, certo? Ele organizou os elementos químicos, eu vou falar mais propriamente dele mais para frente, mas ele organizou os elementos químicos prevendo a existência de elementos dos quais não se ainda existia, certo? Já na sequência, após aqui em 1900, nós temos o Henry Moseley, que era um médico inglês que contribuiu muito para organizar os elementos da tabela periódica. Mas quem é o cidadão do nosso momento é o russo Dmitri Ivanovich Mendeleev, tá certo? Vamos aqui vendo qual foram os critérios de organização desses elementos químicos para que nós chegássemos até o momento que nós conhecemos hoje, tá certo? Vamos lá. Muito bem, em 1869, vamos trazer a data aqui, ó. Não sou muito ligado à data, mas importante. Em 1800, perceba, faz um tempinho, né? Faz um tempinho aí. O russo Dmitri Ivanovich Mendeleev organizou os elementos em colunas. Observem, esse é um manuscrito, tá? Referente ao original da organização desses elementos, cujo Mendeleev demonstrou aí em uma ordem, uma possível ordem. Ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Massa atômica, nós já estudamos, o elemento químico é representado por uma letra maiúscula, no caso carbono, aí a letra C, tem um númerozinho em cima e tem um númerozinho embaixo, né? O que é o número de cima? É a massa atômica. Ele organizou os elementos químicos em função da massa, onde o primeiro elemento químico era o hidrogênio, na sequência o berílio com 9,4, o boro com 11, o carbono com 12 e assim por diante. Percebam que no manuscrito original eu tenho espaços aqui, ó, lacunas, né? Espaços vazios, ó, onde não tenho a presença aqui de um elemento químico. Por que ele deixou esses espaços? É muito importante isso na história, pois ele sabia que futuramente, com o avanço das tecnologias, seria possível ter elementos químicos com massa entre 197 e 200, entre 210 e 204. Então ele deixou um espaço propositalmente, pois estes espaços seriam preenchidos por elementos dos quais ainda seriam descobertos. Mendeleev organizou os elementos químicos em função da sua massa atômica. Porém, tivemos um problema aí, que alguns elementos, como nós já estudamos, apresentam uma mesma massa, são os isóbaros, certo? Se elementos apresentam a mesma massa, qual seria a posição deles na tabela periódica? Opa, aí que entra o nosso inglês John Newlands. E aqui entra o nosso inglês Henry Moseley, que configurou, readaptou a organização de Mendeleev, porém, importantíssimo, ele agrupou os elementos em ordem crescente de número atômico. Tá certo? Anote, tenha isso uma informação no seu post-it, no seu caderninho, na sua apostila, no seu caderno. Tenha essa informação que é extremamente importante. Todo ano cobro questões ali. Os elementos químicos estão dispostos organizados em ordem crescente de número atômico. Por que número atômico e não da massa, como Mendeleev previu? Pois se o elemento tem 6 de número atômico, se ele tem mais um próton, muda o seu número atômico, muda o elemento químico. Pois o número atômico é a identidade desse elemento químico, não há mudança, correto? Então ele agrupou, onde aqui teríamos o hidrogênio com número atômico de 1, o hélio aqui à esquerda com número atômico de 2, aqui o lítio com 3, berílio com 4 e assim por diante. Então faça sua anotação. A tabela periódica ela está em ordem crescente em função do número atômico. Tudo bem? Vamos dar sequência aí. Tabela periódica tem este nome periódico, tá? O que é algo periódico? Algo sequencial, algo em que se dá sequência, em que há repetição sobre alguma informação. Se você recebe um jornal periodicamente, 15 dias, se você assina uma revista periódica mensal, quer dizer que todo mês você receberá aquele artigo.
Então, o periódico é uma sequência de propriedades relacionando o elemento químico, relacionando, obviamente, as características físico-químicas das substâncias. Então, a tabela está organizada em ordem crescente, de novo, insisto nisso, crescente em função do seu número atômico, certo? Vamos lá, seguindo. Muito bem, sabendo que a tabela periódica está organizada em função do seu número atômico, de todo esse desenho que está colorido aqui, nós vamos aprender aqui o porquê que alguns elementos estão amarelo, outros verde, outros azulzinho. Será que isso importa? Será que isso é importante? Né? Será que isso tem fundamento? Tem sim, tá? Não que esta região em amarelo sempre tem que ser amarela, né? Pode ser mudar as cores aí, conforme o editor. Mas o que trago a vocês para este momento é que a tabela ela está organizada em colunas, que estão na vertical, em linhas que estão na horizontal, certo? Quantas colunas a tabela periódica possui? Quantas colunas verticais a tabela periódica apresenta? Eu posso já deduzir, mostrar a vocês aqui, que a tabela periódica ela é composta por uma coluna, duas colunas, quantas colunas aqui? Ó? 18 colunas. Certo? A tabela periódica possui também as linhas horizontais. Quantas linhas horizontais nós temos? Nós temos aqui o hélio, uma linha, o neônio, a segunda, o argônio, terceira, quarta, quinta, sexta, 7. 7 linhas horizontais, das quais as duas últimas linhas de informação, todos esses elementos aqui embaixo, acompanha contigo, ó. Todos esses elementos, nós vamos ver mais para frente que eles são chamados elementos de transição interna. Eles estão localizados aqui dentro da tabela periódica, tá certo? Então, a primeira classificação da tabela periódica, organização que eu passo a vocês, a primeira é a ordem crescente de número atômico, mas a primeira classificação, organização eu passo a vocês é em relação ao número de linhas verticais, de colunas e de linhas horizontais, que isso terá uma definição. As linhas horizontais nós vamos chamar de períodos. Períodos. Opa, apagando aqui. Ou seja, aqui eu tenho o primeiro período, aqui o segundo. Se você tem aquela tabela periódica que você ganhou no início do ano, lá na escola, lembra? Uma do positivo, bem bacana, até procurei uma que não tem. Se você tiver essa tabela, pegue ela aí, por favor. Faça essa anotação ao lado direito aí da sua tabela periódica, como eu estou fazendo. Número 2, número 3 aqui, ó. O que são esses números que eu estou informando? Correspondem aos períodos da tabela periódica. É uma localização. Tudo bem? E como eu disse a vocês, estas duas linhas aqui embaixo, estas duas filas de elementos químicos, estão localizados aqui dentro. E aqui dentro. Ou seja, qualquer linha que está aqui em laranja, destes elementos químicos aqui, que eu vou pintar de azul, opa, aqui. Qualquer linha desse elemento químico está localizado dentro desse quadradinho, que corresponde ao sexto período. Qualquer elemento daqui de baixo, que eu estou riscando agora aqui, estragando essa tabela periódica, está localizado neste quadradinho aqui, que corresponde ao sétimo período. Tá? Nada de incluir na sua tabela periódica, se fizer está errado. Se você marcar aqui que aqui é a linha 8 e linha 9, errou, está errado, tá certo? Aqui seria a linha correspondente ao período 6 e ao sétimo período. Tudo bem? Quantos períodos, quantas linhas horizontais apresenta a tabela periódica? 7 períodos. O que este número de período tem a ver com tudo que eu já estou aprendendo, professor? Tem tudo a ver. Por acaso, em algum momento, você estudou que o átomo, se o professor de vocês de química ensinou, ele deve ter explicado que o átomo possui um núcleo, ó, desenhando aqui, acompanha com o tio, acompanha aqui com o tio, ó. Tem um núcleo que tem prótons e nêutrons, e os elétrons estão em uma região na eletrosfera, dividido, como Bohr disse, em níveis de energia, certo? Vamos lá, se você é um bom aluno, se você está acompanhando minhas aulas, você sabe que quantos níveis de energia possui um átomo, o máximo? Qual é o número máximo de nível que possui? Quanto? 7. Ou seja, os níveis de energia que nós aprendemos anteriormente, lá em modelo de Bohr, os níveis correspondem às
aos períodos da tabela periódica. Tudo bem? Aqui nós teríamos, ó, período 1, período 2, período 3, quarto nível é o quarto período, 5, 6 e teremos mais um período aqui que corresponde aos níveis de energia, correspondem aos períodos. Quero dizer para vocês que, por exemplo, diga para mim aí, por favor, diga aí, Wendy, fala para mim aí, um elemento químico, qualquer elemento químico que esteja no quarto período, ou seja, que esteja localizado aqui, ó, nesta linha, quarto período, ó, qualquer um. Ah, professor, pode ser aqui o ferro? Pode. Tem aluno que gosta desse aqui, mas não, eu estou falando do ferro. Deixa isso aqui para lá. O elemento químico ferro, o que eu sei da distribuição eletrônica desse elemento químico, consultando a tabela periódica, é que o ferro ele está localizado no quarto período da tabela periódica. Quer dizer que sobre a estrutura atômica desse elemento químico, ele apresenta não 7, não 6, não 5, ele apresenta 4 níveis de energia ao redor do seu núcleo. Deu para sacar? Olha que bonito, que beleza, tudo aquilo que você aprendeu sobre distribuição eletrônica tem tudo a ver com a tabela periódica agora. Tá certo? Se um elemento químico, você não quer mais do quarto grupo, vou falar aqui. Fala aí, João, para mim, um elemento químico do grupo da segunda linha. Ou seja, que esteja aqui, que possa ser o lítio, o boro ou desse lado aqui, ó. Qualquer elemento desse grupo que esteja aqui no segundo período. Qualquer elemento, falam para mim aí. Ah, o carbono? Pode ser. O carbono. O que eu sei do elemento químico carbono que está localizado neste segundo período? Em relação ao átomo, em relação a essa estrutura linda e maravilhosa que eu desenhei aqui, ao átomo quer dizer que em níveis de energia, a energia mais externa, a camada mais externa, vai ser a 4, igual a do ferro? Não. Vai ser qual? A camada de número 2. Ele não tem a terceiro e quarto nível de energia, ele só tem até a segunda camada de energia. Tudo bem, pessoal? Uma relação aí muito importante. Nível de energia que nós já estudamos, com agora o número do período que esse elemento químico está organizado na tabela periódica. Tudo bem? Bom, disse a vocês que organizado em linhas são os períodos e as colunas, professor. O que representa as colunas? Na tabela periódica, as colunas correspondem aos grupos da tabela periódica. Tudo bem? Quantos são os grupos? Quantas colunas nós temos à disposição na tabela periódica? Nós temos aqui, ó. Vem com o tio, acompanha comigo. Temos aqui o grupo 1, aqui o grupo 2, aqui o grupo 3. Quantos grupos nós temos? Olha aqui, quantos grupos nós temos? Até 18 grupos. 18 grupos, 18 colunas da tabela periódica. Essas colunas, estes grupos, nós vamos ver que são chamados de famílias. Certo? Família. Tem aquele tio, tem aquele parente que às vezes você não gosta muito, tudo bem. Mas ele tem uma familiaridade, ele tem alguma semelhança, seja sanguínea, seja sei lá o que for, ele tem alguma semelhança, ele tem alguma característica aí similar, né? Alguma coisa tem. Às vezes é meio ovelha negra, mas tem alguma coisa lá, não é? Qualquer elemento que esteja comparado com outro elemento de um mesmo grupo, de uma mesma coluna, certo? Ele apresentará o que aqui para nós? Propriedades químicas semelhantes. Propriedades semelhantes. Quero dizer, então, que, por exemplo, aqui o grupo 1, com exceção do hidrogênio, nós vamos ver que o hidrogênio não é do grupo 1. Aqui, todos esses elementos que eu sublinhei aqui, ó, que eu circulei aqui em vermelho, estragando a tabela periódica. Quer dizer que o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, eles são de uma mesma família. Eles têm propriedades químicas semelhantes, certo? Aqui a última coluna da nossa tabela periódica, aqui no número 18, ó. Todos esses elementos aqui, nós vamos aprender que eles são chamados de gases nobres, nós vamos ver isso mais para frente. Mas se eles estão em uma mesma coluna, quer dizer que eles são de uma mesma família. Se ele é de uma mesma família, ele apresenta propriedades químicas próximas, iguais, propriedades semelhantes. Tudo bem? Primeira aula, gente, importantíssima, identificar período e grupo. Identificar a linha horizontal que está esse elemento e o grupo. Exemplo, que já caiu em prova, que foi uma caça ao tesouro. Por exemplo,
Se eu peço a vocês para me informarem qual é o elemento químico que está posicionado, tá? Presta atenção na pergunta. Posicionado no terceiro período e ele pertence ao grupo 16. Qual elemento químico é esse? Qual elemento químico é esse? Vamos lá, me responda. Você é rápido aí na pesquisa. Responda. Terceiro período, professor? Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Ele é dessa linha aqui. Grupo 16. Grupo 16 é a coluna. É a coluna na vertical. 15 e 16. Está aqui, ó. Que elemento químico é esse que está aqui no grupo 16, ó? Tá bem em cima aqui que eu apaguei. É o S. É o enxofre. Tá certo? Então, a posição, percebam que grupo e período é uma coordenada. Ele me dá uma orientação da posição do elemento químico. Tá certo? Para não passar para frente sem antes com alguma dúvida, caso você tenha, é a seguinte. O elemento químico como o urânio, por exemplo, está aqui embaixo. Ó. Qual é o período desse elemento químico? Lembra que o tio disse aqui? Todos esses elementos estão posicionados nesta casinha aqui, ó, nesta linha. Ou seja, ele pertence... Ele pertence ao grupo 3. E qual período ele está? Se ele está nessa casinha, ele está no período 7. Ou seja, qualquer elemento desta linha da tabela periódica está localizada no grupo 3 e no período 7. Tudo bem? Nós vamos ver como é classificado estes elementos aí. Mas para este slide, importantíssimo. Período e grupo. Período, linha horizontal, grupo, linha vertical. Isso tem que ficar claro para vocês. Senão a gente não consegue dar sequência, tudo bem? Agora, meu fofinho, fofinha, pegue aí na sua apostila, página 8. Tudo bem? Vamos fazer uma rabisqueira aí na página 8. É o seguinte. Alguns grupos, como nós vimos no slide anterior, são chamados, né? Essa característica de estarem em uma mesma coluna, em uma mesma linha vertical, é chamado de grupo, é chamado de família, certo? Como toda família, alguns grupos apresentam um nome próprio. Eu tenho que decorar aqui quais elementos são do grupo? Não. Eu tenho que decorar o nome do grupo? Sim. Sim, tenho que aprender sim. Então, portanto, nesta página aqui da apostila número 8, gostaria que você pegasse sua caneta marca-texto, amarelinha, cor linda aí, tá certo? Quais grupos, quais famílias apresentam um nome próprio e que nós temos que gravar? Tem que identificar sim. Sublinhem na sua apostila o grupo 1. Passa aí uma canetinha amarela no grupo 1. Qual é o nome de qualquer elemento que está posicionado na primeira coluna, com exceção do hidrogênio? Já explico por quê. Chama-se metais alcalinos. Sublinhe aí o nome desse grupo do grupo 1. Ou seja, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Professor, você decorou? Não. Aqui tem uma tabela periódica atrás, aqui eu acabei de ler, tá? Qualquer elemento que está no grupo 1, vou chamá-lo de metal alcalino. Tem que saber. Tudo bem? Não tem que saber aqui quais são os elementos, tá? Por que eu não tenho que decorar? Opa, desculpa. Por que eu não tenho que saber quais são os elementos? Porque eu consulto a tabela periódica. Próximos exercícios, vocês verão que o exercício não vai informar lá a vocês que o elemento químico é do grupo 1. Ele vai dizer assim, ó, o elemento químico metal alcalino. Eu já tenho que saber de toda aquela tabela periódica, metal alcalino é o que está na primeira coluna. Continuando com a sua canetinha, sublinhe aí também os metais alcalinos terrosos, tá? Qual grupo é esse? É o grupo 2, o grupo 2A. Sublinhe o nome desse elemento químico. Qualquer elemento que está na segunda coluna é chamado de metal alcalino terroso, tá? Grupo 13, 14 e 15 recebem o nome do elemento químico principal, do que está no início da sua coluna, de cima para baixo, tá? Quero chamar a atenção para o grupo 16. Sublinhem na sua apostila. Ah, você sublinhou tudo, né? Não, não era para sublinhar tudo, é só o que o tio está pedindo aqui, ó. Os calcogênios são elementos do grupo 16, tudo bem? Ah, mas tem aqui o nome, né? O professor decorou, tá tudo aqui do lado. Do grupo 16, os elementos do grupo 17 também são importantíssimos. Sublinha aí o 17, que são os halogênios.
E o grupo 18 são chamados de gases nobres, ou seja, todos são gases, tem essa definição de nobreza, nobres. Nós vamos ver mais para frente, mas já adianto a vocês, pois esses gases, essas substâncias, dificilmente se combinam, ou seja, dificilmente se misturam, dificilmente formam ligações químicas. É como a nobreza, né? A nobreza ela se mistura com a ralé. Tem que pedir autorização para a rainha para isso acontecer, né? Então, normalmente não. Então, são elementos químicos, dificilmente se misturam. Então, tem uma característica de não se misturar com qualquer um, são nobres. Todos são gasosos, por isso são chamados de gases nobres. Tudo bem? Dessa página 8, quero que você marque estes 5 grupos extremamente importantes para o nosso aprendizado da tabela periódica. Como eu disse, não tem que decorar elemento. Temos que aprender a usar ela corretamente. O que é um halogênio? É um elemento que está no grupo 7, 17, certo? O que é um calcogênio? É um elemento que está no grupo 16. Tenho que saber os nomes dos grupos, sim. Tudo bem? Vamos continuar. Muito bem, pessoinhas queridas, crocantes, para continuarmos aí nossos estudos, além sabendo que as linhas e as linhas horizontais e verticais são extremamente importantes, uma outra classificação entre tantas aí que a tabela periódica tem, que nos mostra, é a seguinte: é a posição, a organização referente, relacionada com os subníveis de energia que nós já aprendemos. Quero dizer a vocês que a tabela periódica pode e é dividida em 4 grandes blocos, certo? O que são esses 4 grandes blocos? São estas regiões, são estas áreas da tabela periódica. A primeira área, chamada aqui de bloco S, corresponde apenas ao grupo 1, 1A e grupo 2A. Nós já vamos ver por que é 1A, 2A. Grupo 1, grupo 2, melhor. Já vou explicar por que é A, não perca. Os elementos aqui do bloco P correspondem aos grupos do bloco 13, 14, 15, 16, 17 e 18, certo? Os elementos nesta região aqui da tabela periódica, aqui ó, no centro da tabela periódica, chamado de bloco D, são os metais de transição, que correspondem aqui do grupo 3 até o grupo 12. E o bloco F, como eu já adiantei, já tinha dito a vocês, que são elementos que estão posicionados aqui dentro. Estão posicionados dentro desse quadradinho e dentro desse quadradinho aqui, chamados de transição interna, certo? Quero dizer que estas regiões da tabela periódica vão nos configurar aqui elementos que nós vamos classificar como representativos e elementos de transição. Como assim? Quero dizer que os elementos que estão posicionados no bloco S e no bloco P, são chamados de elementos representativos. Nós já vamos ver essa característica aí que é muito importante. Já os elementos que estão no bloco D e no bloco F são chamados elementos de transição. Tudo bem? Elementos de transição. Faça essa anotação já. Espero 3 segundos. Muito bem, você já fez. É o seguinte. Os elementos representativos até 1993, não tanto tempo assim, eles tinham uma classificação. Era dada uma orientação da seguinte forma, que vocês podem ver aí até na sua tabela periódica. Tá? O elemento aqui, por exemplo, do grupo 16... ele também é chamado de 6A. Você já viu isso? Deve ter aí na sua tabela periódica. O elemento do grupo 18, até que nós já rabiscamos aí a apostila marcando o grupo 18, ele é chamado de 18 e também pode ser chamado de 8A. Por que isso, né? Porque até 1993, os elementos representativos, estes aqui do bloco S e do bloco P, os elementos do bloco S e do bloco P, já vou falar por que é SP. Será que tem algo a ver com a distribuição eletrônica, né? Tem tudo a ver. Os elementos do bloco C e do S e P, constituem os elementos das famílias A.
são os elementos representativos, são elementos que em um mesmo grupo apresentam propriedades semelhantes. Que propriedade é essa? Tá? Nós já vamos ver na sequência, não perca. Os elementos de transição são ditos aí como elementos do grupo D e F, do bloco D e F, constituem os elementos das famílias B. Você pode observar aí, tá 3B, 4B, 5B no meio da tabela periódica, né? Por que isso, meus caros? A característica principal, certo, desses elementos, destes blocos, quer dizer que, lembra lá da distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e aí vai embora? Qualquer elemento que eu pegar aqui dessa região, por exemplo, do bloco S, qualquer elemento dessa região aqui, qualquer um, ao realizar a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2 e assim por diante, qualquer um, vou fazer a distribuição eletrônica, qual vai ser o subnível de maior energia? Ou seja, qual letrinha vai terminar a minha distribuição eletrônica? Vai ser a letrinha S. Assim como qualquer elemento da região P, do bloco P, deixa eu usar esse lado aqui, ó, que esteja aqui, qualquer elemento, ao realizar a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, qualquer um, a última distribuição, o subnível mais energético, certeza, ao terminar lá o subnível, será o subnível P. Tudo bem? Não acredita? Vem com o tio aqui que eu te mostro, ó. Por exemplo, certo? Por exemplo, um elemento químico como o sódio, vou precisar da distribuição eletrônica, tá? Essa distribuição eu sempre informo aqui a vocês em exercício prova, agora vocês podem consultar também, né? Não tem crise aí. Por exemplo, o sódio, que é um elemento que ele está nessa posição aqui, ó. Nessa posição, sódio, o Na, tem esse nome porque vem do latim de natrium, certo? Aquilo que forma sal. Diz o seguinte, ao realizar a distribuição eletrônica para esse elemento, eu vou ter como último nível de distribuição este valor aqui, ó, 3s1. O que isso significa? O número do nível corresponde ao período. Ou seja, se terminou aqui com a letrinha com o número 3, ele é do terceiro período. Professor, tudo bem. Qualquer elemento, como eu disse, qualquer elemento da terceira linha, só errei que não é 2, é na terceira linha, aqui está o sódio. Qualquer elemento da terceira linha está no terceiro período. Agora que vem a chave para a gente fechar essa organização. A quantidade de elétrons corresponde ao grupo. Olha aqui, ó, um elétron apenas, então ele é do grupo 1. Grupo 1A. Por que 1A, professor? Porque aqui, elementos do bloco S são chamados de família A. Certo? Elementos do bloco D ou F são chamados das famílias B. Outro exemplo aqui, ó. Vou ver com vocês a distribuição do neônio. Tudo bem? Neônio é um gás nobre. Ele tem 10 de número atômico, ele tem 10 elétrons, fazendo a sua distribuição eletrônica. Eu tenho aqui como final, olha, o nível mais externo, o 2. Ou seja, ele tem lá o seu núcleo, ele tem a primeira camada de energia, ele tem como camada mais externa a segunda camada de energia. Se ele tem a segunda camada, ele é do segundo período. A quantidade de elétrons corresponde ao grupo. Quantos elétrons? 2 elétrons aqui, com mais 6, ou seja, ele tem 8 elétrons, ele é do grupo 8. Terminou aqui com a letrinha P. A letrinha P, famílias não agora, sem confundir, a letrinha P corresponde a este bloco, ó, que é o bloco das famílias A. Portanto, ele é do grupo 8A ou da coluna 18, como a IUPAC recomenda até então. Mais um exemplo, professor, não entendi. Mais um exemplo, vamos ver mais uma aqui, ó. Mais um exemplo. Pegar o crômio agora, que é um metal de transição. Tá? Ao realizar a distribuição eletrônica, percebam, começamos ali, 1s2, olha no diagrama ali no cantinho, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, na sequência, ó, 3p6, 4s2 e 3d10. Acabou aqui. Só que o D10 é o nível, comporta 10 elétrons, mas só precisou o D4. Perceba que agora,
esse elemento ele é do quarto nível ou ele é do terceiro nível? Qual nível mais externo? Qual nível que está mais longe? Obviamente é o quarto, né? 1, 2, 3, 4. Porém, ele apresenta um subnível 3D4, que é uma região um pouquinho mais afastada, mas pertence ao nível 3. Tá certo? Pertence ao nível 3. Terminou essa distribuição eletrônica. Terminou. Deixa eu apagar aqui. Terminou com a letrinha D, então quer dizer que ele está nessa região da tabela periódica. Tudo bem? A quantidade de elétrons do nível mais afastado a partir dele, que nesse caso é 2 do subnível S mais 4 do D, dá um total de 6. Então ele é do grupo 6. Mas é grupo 6A ou 6B? É do grupo 6B. Por que não é A? Somente os elétrons, os elementos do grupo S e P que configuram o grupo A. Elementos do grupo D e F configuram as famílias B, por isso que está aqui 6B, tá certo? Seguindo, vamos lá. Uma informaçãozinha importante que eu não posso deixar passar é que esses elementos aqui, que são elementos de transição, que estão incluídos dentro desses quadradinhos aqui, quero dizer que eles são caracterizados, têm um nome próprio, esses elementos ali de baixo, vamos usá-los muito pouco. São elementos de transição interna, alguns são radioativos, como urânio, neptúnio. Uma grande maioria desses elementos são artificiais, ou seja, foram criados, né, em laboratório. Algo que confunde muito, certo? Os elementos destes blocos, novamente aqui, bloco D e bloco F. Um desses grupos, o D ou o F, são chamados de transição. Os dois são chamados de transição, tá certo? Mas um desses blocos, ou D ou F, é chamado de transição interna. Qual é o grupo D ou F que é chamado de transição interna? É o D ou é o F que está ali fora? É o F que está ali fora. Professor, mas está fora, como é que pode ser transição interna? Explicando novamente, estes elementos estão inseridos nestas posições, certo? Eles estão aqui dentro do grupo 3. Então, são chamados de elementos de transição, olha como está aqui, ó, interna. Esses aqui de baixo são transição interna e esses aqui de cima, transição externa. Estes aqui, ó, eu peguei um pouquinho mais para lá, mas esses aqui não, certo? Esses aqui, transição externa. Então, bloco D, transição, que você deve anotar aí, transição, vou abreviar aqui, externa. E aqui, bloco F, transição interna. Alright, my friend? Come on, let's go. Para encerrar, fazendo exercíciozinho aí da página 15, volume 2, óbvio, certo? Vou fazer apenas a letra A, os demais eu espero a resposta. Para quem já adiantou esse vídeo, viu na velocidade 20 vezes aí mais rápido, certo? Me dê a resposta lá no Google Meet, vai lá na sala e me responda a letra B, C, D, E e F, tá certo? Conta como ponta de nota livre. A explicação é o seguinte, no exercício pede os elementos representativos recebem essa dominação porque têm propriedades químicas semelhantes aos demais elementos do mesmo grupo. Já os de transição têm propriedades intermediárias, certo? Esses elementos são classificados aí como transição interna, são chamados de lantanoides e actinoides. Tudo bem. Consulte a tabela periódica e classifique os elementos em representativos ou de transição interna ou externa. Ou seja, você vai agora consultar a sua linda tabela periódica, você vai procurar o lítio. Lítio, Li, caça ao tesouro. Onde está o lítio? Professor, achei, ele está aqui, ó, na grupo 1. Essa região, esse bloco aqui, que é o bloco S, e essa região aqui, que é o bloco P, são chamados elementos representativos. Então, você vai escrever aí na sua pochilinha, coisa linda, representativos. Tudo bem? O urânio está aqui embaixo, ó. Ele é de transição, interna ou externa? Ah, ele está aqui dentro, transição interna. Quero a resposta dos demais lá no Google Meet. Aguardo. Um abraço, um beijo, até mais.